A gente decidiu gravar esse vídeo hoje porque nem sempre é fácil trabalhar junto, ser casal e ainda alinhar tudo, né, amor? Verdade. São muitos desafios que rodeiam esse estar sempre juntinho aí, né? Cada fase do nosso relacionamento, ele tem desafios diferentes. Mas hoje a gente vai falar de algo que realmente é bem desafiador, que é trabalhar junto e dividir ali todos os momentos, digamos assim, né? Praticamente as 24 horas juntos, não exatamente no mesmo lugar, mas com os mesmos sonhos, desafios. Então já houve também para nós dificuldade, não sei você que está me ouvindo, de chegar em casa e parar de falar do trabalho. Conseguir falar de outros assuntos, conseguir olhar no olho, conseguir dar um stop dos problemas e viver uma história de amor dentro do relacionamento. Porque quando a gente trabalha junto, às vezes o que acontece é que as responsabilidades ou as metas do trabalho, tudo isso mistura muito. Acaba trazendo às vezes até um desconforto, aonde que no momento de ser acolhido, olhado de uma outra forma, né, sem ser como no trabalho, acaba misturando ali os papéis. É porque vocês verem, olha pra você ver, 24 horas junto não é fácil, não é brincadeira. Quando você tem um trabalho que não é junto com a pessoa que você convive, talvez seja mais fácil a lida, porque você fica 10 horas, 12 horas, até mais, sem o contato com aquela pessoa. Mas quando você tem um contato no trabalho e o contato em casa e é 24 horas junto, aí sim, aí vai ter dias que a gente pensa diferente um do outro e tem os contratempos. Às vezes, o mesmo cliente que eu estou atendendo, ela também está atendendo e a gente tem que saber deixar cada um na sua parte para não ter problema. Então é assim, é desafiador. E tem dias que a comunicação não flui direito, aí o negócio pega. É nesse momento que tem que ter maturidade, tem que ter alinhamento, porque um alinhamento, ele feito antes, ele já suaviza isso. Porque cada vez que a gente comunica, que mesmo não é fácil, mas a gente, né, escolhe falar, escolhe expor, com respeito, mas entendendo também, mostrando para o outro o que de fato é para nós, isso traz uma diferença. Eu acho que isso também traz ali até uma nova forma de se comportar mediante aquele problema que chega, que é um problema exterior. Agora vamos falar um pouquinho dos casais que não trabalham junto, mas que às vezes tem várias discussões, e aí nos atendimentos eu tenho reparado muito isso, que o problema que os casais estão passando, a maioria deles, não é sobre os dois, é sobre os externos, é sobre os terceiros, é sobre opiniões, é sobre um vai contar de um relacionamento ali com a irmã, o que aconteceu, ou com a mãe, ou com alguém, até com um amigo, e esse assunto faz com que os dois eles venham ter ali, às vezes nem uma discussão, mas que venham desconectar, né? Que não venha viver esse momento a dois. Então, esse momento a dois, ele precisa ser intencional e proposital. Quando você está solteiro ou separado, eu vejo assim, quando antes da gente namorar, a gente fazia o quê? Intencionalmente ia lá, se arrumava, tomava um banho, passava um perfume e criava ali uma expectativa, um desejo ou até um sonho mesmo de como ia encontrar, de como seria. Sim. Então, os dois levavam expectativa positiva para aquele encontro, cada um mostrava o seu lado melhor, né? Que ninguém quer mostrar o lado pior, nos primeiros, pelo menos, encontros. E então, assim, se preocupa com o que vai falar, se preocupa da forma que vai agir, entende? Tipo, pensa até antes de agir, porque você não quer perder a admiração daquela pessoa. Você não quer perder o amor ou o contato, ou o suposto amor que ainda nem existia com aquela pessoa. E por que que depois, quando estão convivendo, às vezes falam tudo que vem na cabeça? Quantas vezes a gente fala e se arrepende do que falou, né? Já aconteceu com você? Já, ixi, quantas vezes já aconteceu? Acontece com todos nós, né? Então, hoje a gente vem aqui trazer, porque a gente gosta de trazer no relacionamento na prática, exemplos e situações que muitos têm passado. Desde já eu agradeço e eu fico muito feliz em saber que o outro
que nós fizemos, né? Se você não assistiu, em algum lugar aqui vai estar para você assistir o último vídeo que teve, que a gente falou das linguagens de amor, falou um pouquinho de cada linguagem e o tanto de pessoas que estão relatando o tanto que aprenderam, mesmo já conhecendo o livro, já tendo ouvido falar. Olha, eu não sou muito de ler comentário nem nada, não. Ela lê mais do que eu, então é bom ela estar falando isso para mim, que eu tô vendo que tá tendo interação entre as pessoas. E isso é bom para vocês que estão aprendendo e para nós que estamos recebendo esse engajamento de vocês aí. Porque o que acontece? O que a gente mais quer é que realmente vocês entendam como ter o relacionamento na prática, que é o que a gente viveu, vive e vai viver enquanto tiver vida. Eu e Júlio não estamos prontos, não sabemos tudo, nós estamos também vivendo, digamos assim, o desafio e os prazeres de viver com consciência e com escolha esse relacionamento, que tem os prós e tem os contras, que tem igual a flor lá, né? Como é que é a rosa? Quem gosta das rosas tem que suportar os seus espinhos, né? Então tem aquela partezinha que vai querer machucar, mas você olha pra rosa assim e fala assim, eu gosto dessa bichinha. É isso que a gente tem que olhar, porque uma coisa a gente tem aprendido, que não é sobre estar certo, é sobre não perder a conexão. E geralmente a gente fala muito disso, né? A gente sempre vai achar que quem tá certo é a gente, né? Então eu tô certa e no caso, quando a gente tá conversando, eu estou certo. Vai sentir que tá certo. E isso desarma a gente totalmente, porque olha aqui, a gente não deve achar que a gente é dono da razão. Quando a gente resolve escolher de não perder a conexão, quando um dá o braço a torcer, né, tem que ceder, porque se nenhum dos dois se ceder e cada um falar não, é assim, e achar que sabe até o que o outro pensa e vai por esse lugar de dor, porque geralmente quando tá numa discussão a gente não vai para um lugar gostoso, a gente vai ativar em nós a dor ou a rejeição, enfim. A defesa, o ataque, tudo junto, tudo misturado. Várias emoções, né? A gente precisa de escutar e também precisa de decidir. Eu acho que a decisão é o mais importante nesse momento. Decidir por estar nessa relação. A gente não está falando aqui de uma relação abusiva, né, onde um dos dois ali está correndo risco de vida. E eu gosto de falar um dos dois porque é ser humano também, né? Não é porque é homem ou mulher que o homem também não pode estar correndo risco. Porque a gente escuta isso e é muito sério, né? E eu como mulher, eu falo mesmo que é sobre o ser humano, é sobre atitudes e é sobre o respeito e preocupar com a vida. Mas já que não é nada grave, a maioria das vezes, graças a Deus, pelo menos que chega para nós, é falta de dificuldade em comunicação mesmo. De entender o que o outro está querendo traduzir, né, que está querendo falar. Isso. E aí isso gera, às vezes, esses embates, essas discussões, porque um quer que o outro escuta o que ele está querendo dizer. Mas aí o outro não entendeu o que ele quis falar e pronto, aí começa as cobranças, os problemas e as dificuldades. E a pessoa, ela vai ativar aquilo que a gente falou, que é a dor dela. Então, às vezes, um quer falar, quer ser entendido, só que o outro entende como cobrança. Porque quando alguém quer ser entendido e fala o que está sentindo, às vezes ele não está falando o que o outro fez, ele está falando só o que ele está sentindo. Mas o que a gente vai fazer? Vai entender que o outro tá cobrando, tá jogando na cara e por aí vai. Então é isso, a Diana estava falando sobre a conversa, né? Que às vezes a pessoa quer falar e aí não é que tem outro tem que traduzir não, mas aí a pessoa não entende o que ela tá falando e aí traz o problema, né? Vamos dar um exemplo para eles entenderem melhor. Às vezes a pessoa fala assim, você colocou o lixo para fora? Aí, tipo assim, eu chego em casa cansado, né, do trabalho, aí, ai meu pai, tem que pôr lixo lá pra fora. Se bem que aqui tá fácil, né, só descer o elevador, subir o elevador. Mas eu acho que, porque a Diana nós trabalhamos junto, mas ela fica mais em casa ou no escritório e eu na rua. Mas a gente trabalha no mesmo ramo, então é contato direto, né, falando direto toda hora, todo momento. Aqui com vocês, nós dois estamos aqui. Então,
fica sempre junto. Então é isso que é o difícil. E é difícil separar, né? É difícil separar, né? Separar o quê? O trabalho? O trabalho do emocional ali. Então, porque o trabalho da gente fica sempre junto, né? E quando a gente chega em casa, né, cansado, querendo descansar, aí, por exemplo, se tem algum problema no trabalho, só Jesus na causa. Aí eu chego cansado, estressado, com problema lá que teve no serviço, lá no meu local lá e tal, aí vou falar com ela, e ela vai me contar outras coisas, e aí vira aquele salseiro. Então é alinhando, é escutando, é procurando entender o que ela está querendo falar e ela procurando entender o que eu também estou querendo trazer, lembrar, falar. Eu acho que o mais importante é para a gente lembrar, né, que a gente não está um contra o outro, a gente está sempre jogando do mesmo lado. É igual aquele joguinho, como é que chama o jogo? Frescobol. Frescobol. Queria ver se ele ia lembrar o nome do jogo. Quem já jogou tênis? Tênis é o seguinte, é um contra o outro, né? Fica um do lado da quadra, do outro lado da quadra. Frescobol não, é os dois jogando, eles jogam a bola na parede, jogando na parede, os dois jogando. O time que mais acertar vai ganhar. Do mesmo lado, então é isso. Então, é a gente sempre lembrar isso, olha, nós não jogamos um contra o outro, nós jogamos a favor um do outro. E se você vive isso também, comenta aqui como é para você trabalhar e se relacionar ao mesmo tempo. E você também que não trabalha junto na mesma empresa, às vezes é um emprego separado, comenta aqui como é lidar com a vida profissional lá no trabalho e com a vida no relacionamento em casa, quando vocês estão juntos. E sejam mais intencionais em momentos de amor, de passeio. Sim. E várias situações que a gente inclusive fala muito sobre isso. E é bem legal a gente fomentar, né, esse amor, tá bom? Você que não segue, não é inscrito, faz o que, amor? Se inscreve no canal, dê o seu joinha, ative todas as notificações para você estar recebendo o nosso conteúdo e que a gente possa caminhar junto. E nos siga em todas as redes sociais, todas. Sim, todas elas é Diana Nascimento com 2 O, tá? A Diana Nascimento ali não sou eu, é eu empresa, que são as nossas redes que a gente vai estar falando ali com vocês. E, inclusive, não percam o workshop que vai a pé, tá? Já está por aí o burburinho e daqui a pouco nós vamos ter o link para você participar desse workshop de comunicação assertiva. É isso aí. Então, um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.